ela. E são umas informações básicas para vocês manterem as câmeras e os microfones desligados enquanto os palestrantes estiverem falando, para que a conexão fique boa e a gente não tenha nenhum probleminha. Bom, acho que já podemos começar. Já estão todos aqui. Bom, o Debate em Tela é um projeto idealizado e realizado por discentes do curso de Geografia pela Universidade Regional do Cariri, URCA, por alunos Laura, aqui vos fala, a Alessandra, a Ana Nádia e o Diogo Alves. Bom, hoje é o último debate do terceiro ciclo do Debate em Tela. Vamos debater hoje sobre os desafios de promover saúde mental com foco em educação, em parceria com o UniPsi, que é a União da Psicologia no contexto atual e social. É um projeto construído para informar a todos sobre, um pouco mais sobre saúde mental. À frente, hoje, dos palestrantes estão a Beatriz Alencar, discente do quarto período em Psicologia na Unileão, em Juazeiro, e a Georgia Sampaio, discente do sexto período em Engenharia de Produção na Uninasal, em Recife. Bom, é isso, meninas. Deixo a palavra com vocês e que tenhamos um ótimo debate. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, em nome do UniPsi, em nome de todos que fazem parte do UniPsi, e em meu nome, né, eu gostaria de agradecer ao convite e só colocar que o UniPsi ele foi criado em contexto da pandemia e ele tenta dar informações a todos que procuram informações de uma forma mais leve sobre saúde mental, mas sem deixar de tratar de uma forma científica, de uma forma educativa, uma informação de qualidade. Quem vai começar o debate agora vai ser Georgia. Eu espero que o debate seja produtivo, que a gente consiga conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a educação, né, no contexto educacional, dentro das escolas, porque a gente está falando das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que são os nossos futuros, mas também é o nosso presente, tá? A gente não pode esquecer que eles estão em processo de formação, mas, além do nosso futuro, eles são o nosso presente. Então, não adianta a gente querer um futuro belo se a gente não cuida das nossas crianças e adolescentes. Com a palavra, Georgia. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Georgia, eu tenho 20 anos, faço parte da UniPsi, como vocês souberam há pouco. Eu fui chamada para fazer parte desse projeto por uma amiga em comum minha e de Beatriz, e estamos aqui, né, enfrentando isso e tentando passar para vocês as informações, as coisas de uma forma bem mais natural e leve do que a gente vê todo dia em jornais, em mídias sociais. Então, eu agradeço pelo convite que o Debate em Tela fez ao UniPsi e espero que seja tudo bem de forma agradável para todos. E vou começar falando sobre as fases de mudanças e aprendizados. E qualquer coisa é só perguntar que eu posso responder, ou então responde no final, tá? As fases de mudança de aprendizados vêm desde o começo, que quando você sai da barriga você já está aprendendo. Acho que até dentro da barriga você já está aprendendo. Então, é uma forma de você, da mãe, dos pais, entenderem que quando você está nessa fase de crescimento, tem que repassar de uma forma mais agradável, entender que o aprendizado deles não pode ser tão o nosso, supondo
que eles digam sempre. Eu acho que é sempre frase de pai, né? Na minha época não era desse jeito. Então, a época já está mudando, né? A época já mudou, no caso. Então, ao nascimento, você já tem essa fase de mudança enorme que você tem que ir ao pouco. Tipo, quando a criança pergunta algo, você tem que ter paciência com aquilo, responder aquilo, porque ela não sabe. Então, acho que é assim para todas as fases. Então, sempre que tem uma fase, você tem que, o adulto, o responsável, quem cria alguma coisa assim, tem que entender aquilo, aceitar, tentar responder de uma forma que não retraia a criança ou o adolescente, para que no futuro ele não seja tão, tão retraído, tão, vamos dizer assim, tão fechado, não querer perguntar, não querer fazer coisas, ir para a escolinha. Sempre tem a fase da explicação, a fase dos porquês. Então, sempre esse porquê deve ser respondido com bastante atenção para você, para dar o maior suporte necessário ao, à criança em formação. A transformação do sujeito e ambiente. A transformação do sujeito em ambiente, vamos supor que a criança queira mudar seu quarto, ela está saindo da mudança daquele quarto todo coloridinho que a mãe criou para ele, com vários temas, com várias coisas, bichinhos, fofinhos, uma coisa assim. E aí ele está virando um adolescente e ele quer mudar aquele quarto. Então, a transformação do sujeito ao ambiente é isso. Ele sempre é quando ele começar a se adaptar, ele ter aquilo para se adaptar, a transformação ser completa. Exemplo, eu gosto muito do Batman. Acho que muitas pessoas gostam de super-heróis. Mas meu quarto sempre foi um quarto rosinha, caminha assim, que é dividido com minha irmã, uma coisa assim. E quando eu fui crescendo, eu fui querendo colocar coisas pretas, símbolo do Batman, coisas assim, sabe? Então, a transformação, quando você vai se adaptando, eu acho que quem cria tem que ir se adaptando junto com você, tentando entender seus passos para que, de uma forma mais receptiva do mundo, ela possa entender que as coisas são adaptáveis, são transformáveis e os problemas podem ir sendo processados vagarosamente de uma forma espontânea, entendeu? É uma transformação real de um sujeito com um ambiente. Se você muda de escolinha, muda a pessoa de escolinha, ela tem que se adaptar àquilo para ela não sofrer tanto com aquilo e não ter tanta dificuldade. Eu acho que é isso. Se não deu para entender, por favor, fale. Eu vou passar a fala agora para a Beatriz e perguntas, pessoal. Dando continuidade ao que a Georgia falou, a gente quis iniciar com essa fala mais introdutória de transformação do sujeito, de aprendizado, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes realmente estão nesse momento de aprender, de entender, de perguntar, porque eles precisam desse momento, porque esse é um momento primordial na vida de qualquer ser humano, de qualquer sujeito. É necessário que eu, como professor, como núcleo gestor, como colaboradores de uma instituição escolar, que eu entenda que o meu aluno é um aluno individual, que eu estou trabalhando com um sujeito que está em construção de personalidade, que está em construção psicossocial, que precisa desenvolver habilidades sociais, habilidades físicas, habilidades de alimentação, habilidades emocionais. Quando a gente coloca tudo isso dentro de um contexto escolar, num contexto que às vezes é muito mais engessado, que
em muitos casos, a escola ela tenta passar o currículo formal, e não está errado isso, só que ela tem que passar isso de um jeito com que o aluno ele entenda que ele é pertencente daquilo. Então, a gente tem que mostrar para o aluno que a escola ela respeita essa individualidade, ela respeita esse momento. E como é que a escola ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso escutando. O meu professor, ele pode escutar. E quando eu digo escutar, não é escutar querendo saber o que houve, é escutar querendo ouvir realmente, uma escuta atenciosa. Talvez você não tenha todas as respostas que aquela criança gostaria que você tivesse, mas só de você estar ali, oferecendo segurança, oferecendo atenção, oferecendo esse suporte que é necessário, você consegue dar todo um suporte para que essa criança ela se desenvolva dentro dessa escola. A partir do momento que eu entendo que a minha criança de 7, a minha criança de 3, o meu adolescente de 16, eles são pessoas, são organismos integrais, que não precisam somente do currículo formal, que eles precisam entender sobre a sexualidade deles, sobre a saúde mental deles, como que eles podem se cuidar. Um organismo integral, a gente entende que é uma pessoa, um organismo que precisa, que cuida da sua saúde física, que cuida da sua saúde emocional, que cuida da sua saúde de alimentação. Mas como é que uma criança ela consegue fazer isso? Vocês já imaginaram uma criança dentro de uma cozinha? O quanto que essa criança, o quanto esse ambiente ele pode ser incrível para ela? Ela aprende a criar novas receitas, ela aprende como é que funciona a química dos alimentos, entende? A escola, ela pode trazer tudo isso. A escola, ela tem que ser um ambiente acolhedor. Afinal, as nossas crianças, elas passam metade do tempo delas dentro da escola. E a gente tem que mostrar para os nossos educadores, a gente tem que mostrar, e quando eu digo a gente, é a comunidade, é o Estado, é os próprios professores, o corpo, os pais, entende? A gente tem que mostrar para todos que estão ali envolvidos que mesmo o meu aluno sendo um aluno no meio de 50, de 40, ele é respeitado e ele consegue se expressar do jeito que ele quiser. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí vocês podem me responder da maneira que vocês quiserem, como é que foi essa vivência para vocês? Como é que essa individualidade foi respeitada ou não dentro do contexto escolar? Até onde vocês acham que isso foi respeitado? Até onde vocês acham que isso não foi respeitado? O que é que isso impactou na vida de vocês como sujeito, como jovem adulto, como pessoa social, pessoa política, sabe? Como é que isso impactou na vida de vocês? Esse respeito, essas transformações que Georgia falou. Como é que tudo isso impactou na vida de vocês? Eu queria escutar um pouquinho de vocês e nesse momento. Podem ficar à vontade, viu, pessoal, para falar. Só ligar o microfone. Caso não queiram falar diretamente, escreve no bate-papo, no chat, que os organizadores, vamos ler e repassar a informação às palestrantes. A palestrante poderia repetir a pergunta para a gente? Sim. Eu queria entender para vocês como foi esse processo de individualidade dentro do contexto escolar. Se esse processo ele foi respeitado, se vocês conseguiram se sentir acolhidos, se sentir abertos dentro do contexto escolar.
Certo. Alguém pode ficar à vontade. Caso ninguém queira falar, a gente pode continuar com Eu, Geórgia. eu Pode. gostaria de falar. Então, a questão da individualidade, eu acredito que seja meio que a independência, né, dentro do ambiente escolar. Meu nome é Diogo, eu com 10 anos, eu vim para o Crato, né, para o Ceará, eu morava em São Paulo. E eu tive um choque muito grande da questão da educação lá e a educação aqui, né, aquele primeiro choque. Lá era tudo muito bem organizado, tudo meio que mecanizado mesmo. Quando cheguei aqui, já era mais calmo, assim, mais liberal, as crianças tinham mais liberdade. E aquilo foi um choque. E como eu cheguei, né, novo na cidade, tudo paulista, eu sofri muito bullying assim que eu cheguei. Então eu acho que a minha individualidade em questão de ambiente escolar inicialmente foi prejudicado pelo fato de eu ser novo, de ser sempre o alvo das brincadeiras, do meu jeito de falar quando eu cheguei. Mas com o tempo foi se organizando, né? Fazendo amigos, indo para a escola sozinho, coisa que lá em São Paulo, quando eu era criança, eu já ia, só que quando eu cheguei aqui, pelo fato de ser novo, eu comecei a ir para a escola com minha mãe, mas com o tempo eu já comecei a ir sozinho, me soltar. Então, assim, eu acho que eu até que fui bem independente na questão escolar, mas eu lembro de colegas que eram bem, como posso dizer, bem engessados, sabe? Tímido, não gostava de falar, e eu acho que eles tinham mais dificuldade na questão da interação com os outros colegas e tudo, né? Mas a minha Exa- parte, mas a minha parte foi bem tranquila, embora no começo tenha sofrido. É exatamente nesse ponto que a gente quer tocar. Essa individualidade, às vezes, do bullying, que eu também li aqui que a Maria Paula falou que para ela foi mais ou menos do mesmo jeito que você, que ela sentiu o bullying e que isso fez com que ela se retraísse, apesar de ser muito comunicativa por natureza. Exatamente aí. Onde é que o papel da escola ele começa a entrar? O professor, ele entende que existe uma situação de que o seu aluno está retraído. Ele entende, mas às vezes é tanto conteúdo, às vezes é tanta coisa que o professor ele tem que estar ali apresentando, colocando, como você mesmo disse. Às vezes a escola ela é engessada, ela é muito mecânica e não existe tempo. O professor, o educador, ele realmente não tem tempo. Mas como é que a comunidade reage a isso? A gente tem que entender que a escola, ela não é única. A escola, ela é parte de uma rede. Seja a escola privada ou seja a escola pública. Ela é parte de uma rede. Ela tem que ter o apoio da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Meio Ambiente, ela precisa ter o apoio das empresas privadas, das secretarias, de modo geral. Tudo isso, a escola ela tem que ter esse apoio. Então, a partir do momento que existe uma palestra sobre o bullying, a partir do momento que existe uma roda de conversa sobre o bullying, ou então sobre outro tema, sabe? Colocar os alunos para conversar sobre o que eles quiserem, dar voz a esse aluno, respeitar o que ele quer falar, respeitar a vontade dele. A Maria Paula falou que era muito comunicativa. A Maria Paula poderia ter sido colocada para mediar uma roda de conversa, entende? A gente tem meios de colocar esse aluno, de respeitar as individualidades dele. E tudo bem se meu aluno for retraído e ele não quiser mediar essa roda de conversa. Só que eu tenho que tentar, eu tenho que falar. Então, vamos participar da roda de conversa, nem que seja só como ouvinte? Vamos participar dessa palestra, nem que seja só como ouvinte?
entende? Esse aluno que pratica o bullying e o aluno que sofre o bullying, eles têm que ser ouvidos, os dois, ambos. Nenhum dos dois pode ser colocado como deixado de lado. O aluno que pratica o bullying, ele não pode ser o carrasco da história. Existe um motivo. Mas quem é que senta ali para escutar, para acolher esse aluno que pratica o bullying? Do mesmo jeito, aquele que sofre. Entende? A gente tem que dar esse espaço, abrir esse espaço dentro do ambiente escolar. A Edinalva colocou aqui que, quanto à individualidade, não acredito que seja muito respeitada. Infelizmente, temos um horário de aulas e conteúdos a cumprir, e muitos desses alunos não conseguem acompanhar e andar o período letivo. Isso muitas vezes torna difícil a construção de uma individualidade pela exclusão, tanto por parte dos profissionais quanto dos outros alunos também. Sim, a gente entende que a carga de conteúdo é enorme. Só que a gente também tem que entender que a gente não está trabalhando com pessoas que não vão exercer um papel lá na frente. A gente está trabalhando com alunos, crianças e adolescentes que vão lá na frente ser cidadãos, sabe? E se ele não desenvolver a sua habilidade social de uma forma coerente, de uma forma leve, que ele consiga ser social, ele lá na frente vai ter atitudes péssimas, entendeu? A gente tem que abrir esse espaço. É difícil? Sim, muito. Infelizmente, a gente tem muito a melhorar, tem muita coisa a melhorar, sim. Só que a gente tem que entender com o que a gente está trabalhando. A gente tem que trabalhar aqui, ó. Estou trabalhando com crianças de 7 anos que precisam aprender a ler. Mas como é que eu posso melhorar esse processo de aprendizagem sem deixar os meus alunos de lado? Estimular a autonomia das crianças. Tem um comentário aqui que fala sobre limite à criatividade. Em muitas aulas minhas, eu escuto meus professores falarem isso, que o nosso modelo educacional, ele retira da criança essa criatividade. Mas como parte dessa comunidade, posso ajudar essa rede escolar? Eu posso pedir para a direção para mim fazer uma aula de arte lá. Ah, mas eu não sei desenhar. Precisa? Sabe? Não precisa você ter uma habilidade surpreendente para você falar assim, olha, diretor, eu estava pensando em ensinar não, estava pensando em possibilitar aos seus alunos um momento de ser criança e fazer uma aula de pintura, isso é respeitar a individualidade desse aluno. Mas eu adorei, vocês foram super comunicativos, mas a gente vai continuar e eu vou passar a palavra agora para a Geórgia. Olá, então eu vou falar sobre a expressão plurideterminada, que são fatores genéticos somáticos, que a saúde ela é uma expressão plurideterminada, não existe só um fator, sempre combinam-se fatores genéticos, sociais e psicológicos. O curso ele não é decidido pela participação ativa do homem, mas sim de uma forma, não de uma forma unilateral, mas sim de várias outras formas. Sempre existem muitos fatores que combinam para, eu esqueci agora, desculpa, pessoal, para a continuidade da fase, de criança, adolescente. Então, você tem que sempre pensar e perceber que não é só aquilo,
é como se fosse predestinado. Você nasce com aquilo, mas não você não está guiado para ser aquilo. Você sempre pode mudar dependendo de como está sendo sua educação e sua visão do mundo. A saúde é constante, ela é ativa e ela é consciente. Então, quando a gente trabalha isso, ela consegue ter um equilíbrio, a busca do equilíbrio entre saúde, corpo, e vida, sempre é interligado, sempre ajuda ao equilíbrio. Então, nesse processo longo, ele pode ser individual por questões de que você escolhe aquilo que você quer seguir, aquilo que te faz bem. Mas desde que você começa a entender isso, você tem que ter uma visão passada. Alguém deve ter te ensinado aquilo. Então, não é um produto final, é uma realização. E dentro disso eu vou fazer uma pergunta. Tem um exemplo muito legal de uma criança que estava passeando com a mãe, eu acho que é mais ou menos assim, e ela pisou na formiguinha, matou sem querer, e isso tem uma correlação de quando a mãe explica o porquê que a formiguinha morreu. Porque aconteceu aquilo. Então, se a mãe chega lá e faz filho, infelizmente, aconteceu isso, porque muitas vezes não podemos enxergar a formiguinha, e ela, desse jeito, ela nasceu, mas ela também pode morrer, explicar os processos da vida, e quando a mãe explica isso, a criança pode levar para outros exemplos da vida. É, é, um, é uma forma, quando você explica aquilo daquela forma, elas podem levar aquilo para a vida de um jeito mais simples, como a explicação de mais leve, supondo que ela tenha explicado de uma forma leve. Se ela tiver explicado de uma forma agressiva ou passiva-agressiva, a criança vai entender que sempre vai ser daquele jeito, para tomar decisões tem que ser daquele jeito. Então, a pergunta é como a mãe de vocês, quem cuidou de vocês, tratou vocês de uma forma, como ela passou para vocês um ensinamento, como foi esse ensinamento? Porque, vamos supor, eu sou vegetariana e eu não tinha, não me apresentaram isso antes. Eu não sabia que tinha uma forma de alimentação sem carne, sem animaizinhos. E eu já vi um vídeo em que a criança estava chorando bastante porque tinha visto de onde tinha vindo aquela carne. Mas você matou o peixinho? Por que você matou o peixinho? Aí a mãe explica que é para a gente comer, porque a gente tem que viver daquele jeito, essas coisas assim. Então ele falou que não queria comer aquele peixinho. Se fosse para o peixinho morrer, ele não queria comer carne, mesmo que aquilo fosse bom. Então ele não queria comer a carne por vir do peixinho. E aquilo me levou a uma reflexão de se a gente souber, se a gente tiver uma escolha de quando alguém chega, filho, é desse jeito que as coisas são. Vamos supor, eu mato o peixinho para você comer. Se a mãe tivesse dito isso anteriormente, eu acho que já teria evitado aquele trauma que foi chorar, na percepção. Eu acho que foi um trauma, né? Que saber de uma forma meio bruta que o peixinho morre para comer, então sempre tem que ter isso de explicação. Se for professor, se for pai, se for tio, acho que uma explicação é uma forma alternativa de você levar as pessoas
para um caminho mais suave, mais compreensível, de mais afeto, de conseguir se comunicar e acho que até não praticar tanto bullying como as crianças praticam, né? Porque as crianças praticam muito bullying, mas é uma reflexão do que elas veem, não é uma coisa que elas nasceram com aquilo. Isso cabe a tantas coisas que não dá nem para falar tanto, porque senão a gente vai passar, acho que, muito tempo falando aqui. Então, é isso. A saúde sempre é constante, ativa e consciente. Quando você trabalha isso, você consegue um, um foco melhor para suas crianças, sendo você professor, sendo você pai. Eu vou passar a palavra para a Bia agora e qualquer coisa perguntem, tá, gente? Gente, isso que Georgia falou é muito importante que a gente entenda. Esse modo que a gente costuma falar com a nossa criança, né? Esse exemplo que ela trouxe da formiguinha, ele começa com uma criança que teve uma palestra na escola sobre educação ambiental. E de tarde ela mata a formiguinha. Imagina a carga emocional que essa criança não vai levar. Agora, a maneira com que os pais vão lidar com isso, ou os professores, ou os próprios colegas, é que vai dizer o que é que ela vai fazer, como é que ela vai fazer. E nesse momento, se vocês quiserem falar um pouco sobre alguma vivência na infância, na adolescência de vocês, que foi mais ou menos assim, que tipo, vocês tiveram um choque de realidade e tiveram uma resposta positiva ou uma resposta negativa, tá tudo certo, tá? Se vocês quiserem trazer um exemplo, é só me interromper e falar, tá? Eu vou trazer um exemplo pessoal, só a título de vocês irem pensando. E o meu exemplo pessoal foi quando eu pensei em ir para a escola profissional, que eu não sei se vocês sabem, mas na escola profissional a gente entra às 7h20 e sai às 4h50. E eu sempre estudei até às 11 da manhã. Então, para mim, pensar que eu ficaria a manhã e à tarde dentro da escola era meio confuso, mas eu tentei entrar lá dentro. Eu quis entrar lá dentro. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que conversou comigo sobre as minhas decisões. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa, como mudar de escola, ter uma carga horária maior, eu teria que conversar com ela e ela me explicaria mais ou menos como é que ia funcionar. E ela perguntou se eu realmente estava decidida a fazer isso. Então, a decisão ela foi minha. A decisão de entrar, de fazer parte daquilo, de estudar o dia todo, se desse tudo errado, a culpa não ia ser dela. Eu não teria quem culpar. Então, foi um momento que mesmo estando nesse período de infância, pré-adolescência, eu tive um momento de uma grande decisão, porque iam ser 3 anos de carga muito pesada e tudo mais. Então, eu tive esse momento de reflexão, eu tive essa passagem, vamos dizer assim. Pelo que eu vi, ninguém vai querer falar, mas tá tudo bem, a gente vai continuar. Eu gostaria de falar assim, novamente. Então, eu observei a fala da Geórgia e percebi que tinha 2 pontos, né? Que um ponto foi a questão da criança saber que o peixe precisava morrer para ela se alimentar, e aí que entra a questão da independência, ou podemos chamar de outro nome, mas vamos chamar assim, independência, que ela decidiu que não queria mais comer peixe porque o peixe tinha que morrer.
Esse é um fator, né, que Escolha. ela fator de escolha. E outra coisa também são as dúvidas das crianças, né? Como abordar, né, as crianças para falar algum tema. Por exemplo, quem a gente sempre tem aquela fase das crianças que vai chegar e vai perguntar: mamãe, papai, tio, professora, de onde vêm as crianças? Então, essa pergunta é bem delicada, né? Porque assim, a gente não pode explicar para uma criança, vamos supor, de 8 anos, como é que é o processo todo, né? A gente inventa aquela historinha, não, um rapaz que bota uma sementinha na barriga da moça e a barriga cresce e sai uma criança. Já para uma pessoa, né, um jovem de 12, 13 anos, a gente já tem que ter uma linguagem mais escolar, mais biológica, né? Tem que dizer, ó, acontece desse jeito, o homem, a partir dos 12, 13 anos, as mulheres, né, conseguem já ter filhos, o homem entra na puberdade, ele já consegue formar espermatozoide. Então, acho que tem os níveis, né, que a gente a gente como educador, temos que saber se colocar com crianças. E basicamente é isso. Obrigado pela oportunidade de fala. Sempre que precisar, qualquer um de vocês podem interromper a gente, tá? A gente tocou agora num ponto super importante, que é a educação sexual, né, das nossas crianças. E tem muita gente que é contrário a essa educação sexual. Só que a gente tem que entender que a nossa criança é um sujeito que tem vontades, tem desejos, e muita gente vai se aproveitar disso. Entende? As crianças, elas são curiosas. Então, elas vão perguntar as coisas que elas não sabem. Porque não é porque ela está fazendo por birra. Não, ela não sabe. É simples. Ela não sabe e ela quer saber. Então, a gente tem que explicar. Mas como é que a gente vai explicar isso? De uma forma lúdica, gente. De uma forma lúdica. Olha, você não pode deixar ninguém tocar nessa sua parte do seu corpo. Por isso, por isso e por isso. De uma forma lúdica, explica com a boneca, explica com um ursinho de pelúcia, sabe? Mostra para essa criança o que ela pode fazer com o corpo dela, o que ela não pode, por que ela não pode, por que ela não pode deixar ninguém tocar nela, sabe? Quando você, como tio, como tia, como, sabe, primo mais velho, você for dar um banho em uma criança, você for colocar uma criança no seu colo, você tem que explicar para ela, não deixa outra pessoa fazer isso. Eu tô fazendo isso porque o seu papai e a sua mamãe deixou. Explica, ela quer saber. Às vezes ela não expressa com palavras porque ela não sabe falar. Às vezes ela não expressa, e quando eu digo não sabe falar, é no sentido de ela não sabe formular a pergunta. Mas ela se expressa com o corpo. Às vezes a criança fica retraída quando o estranho vai banhar ela. Às vezes uma criança fica, sabe, desconfortável. E a gente percebe isso, dando o mínimo de atenção. E o papel do educador é fundamental. A gente está vendo que agora na pandemia, as nossas crianças, elas estão tendo atividades remotas, né? Algumas crianças estão tendo atividades remotas, mas as nossas crianças não deixaram de sofrer violência física, de sofrer violência psicológica, de sofrer violência sexual. Elas não deixaram. Isso não deixou de acontecer. E como é que eu, como educador, e essa pergunta nem estava planejada, mas eu senti a necessidade de fazer ela, como é que eu, como educador, como pai, como próximo dessa criança, vou estabelecer um vínculo com ela?
se ela não tá vindo para minha escola, se eu não tô conseguindo ter um contato com ela? Entende? Como é que isso acontece? A gente sabe que a gente vive num país que tem uma desigualdade imensa, que não são todas as crianças que estão tendo um contato com os professores, nem virtualmente, e algumas crianças que têm esse contato virtualmente, esse contato é bem deficitário. Só que, mesmo nas condições que a gente tem que tentar, a gente tem que escutar, sabe? Pega 20 minutos dessa aula remota e conversa com essa criança. Conversa com ela, e aí, como é que tá na tua casa? Aí ela vai ficar desconfortável? Por que ela tá desconfortável? Por que você tá vendo essa expressão de choro? Sabe? Conversa com essa criança, entende essa criança. A gente sabe que no contexto que a gente está vivendo é muito complicado, mas é necessário. Na medida do possível, é necessário. Então, a gente vai continuar. E eu queria só dar um foco maior nessa questão de saúde não ser um produto final. A nossa saúde, ela não vai ser construída. Oi, travou aí? Deve ter caído, mas volta já. Enquanto isso, a Georgia, se quiser continuar. Eu vou continuar. Quando ela voltar, ela continuar a fala dela só para. Porque pode ter caído a internet, né? Sabe como tecnologia é, né? Então, Bia, voltasse? Quer que eu tava falando? Tu estava terminando de falar? Eu estava só querendo dar um enfoque maior que a nossa saúde. Tá pegando, Bia. Só falar. É porque o celular está superaquecendo. Eu acho que vai desligar de novo. Amanda! Mas eu vou continuar falando. Se sair, eu entro pelo notebook. Certo. Se você quiser desligar a câmera, que eu acho que melhora. Acredito que travou novamente, né? Então, se a Georgia puder dar continuidade enquanto a Beatriz dá o retorno. Certinho, vou continuar aqui. Então, Georgia, só um Oi? minuto. Eu queria pedir para. Pronto, a Maria Paula já desativou o microfone que estava dando retorno. Pode continuar. A gente deveria levar também em consideração o ambiente. Eu vejo que nosso país ele não tem uma carga horária sobre Libras. A gente tem muitas crianças que frequentam a escola e elas não, surdos, no caso, e não têm uma proximidade com as outras criancinhas, por as outras criancinhas não conseguirem se comunicar com elas, não saberem como se comunicar. Eu acho que isso afeta durante a criação da pessoa, aquele tipo de exclusão que às vezes as criancinhas elas não têm culpa, sabe? Não é aquele bullying, mas sim uma coisa que eles não conseguem falar porque eles não sabem falar daquele jeito, não conseguem se comunicar. E acabou excluindo as outras criancinhas. Eu também vi nesse tempo que quando você
A questão do Black Lives Matter, tipo, quando a mãe voltou do trabalho, a filha dela estava no balanço, excluída, sem as outras criancinhas, e ela tinha pedido para brincar com as outras criancinhas. E aí as outras criancinhas não queriam brincar com ela por ela ser negra. E isso é uma coisa que já vem estrutural. Aquilo vem de um fator familiar, educacional. Você não explica para que cor não importa, a criança não vai saber que cor não importa. Ela vai continuar com aquele mesmo pensamento que eu tenho, você tem, alguma coisa assim que eu transmiti. Mas dizer que isso de excluir, às vezes tem culpa e às vezes não tem culpa. Eu acho que nosso sistema educacional, ele erra, ele tem muita falta nisso, de não ter uma base de Libra, sim, racismo e preconceito são ensinados. Ninguém nasce com racismo e preconceito, eles são ensinados, sim. Por isso que eu falei, de questão de que se você transmite aquilo, a criança vai pegar aquilo, porque ela não sabe que é errado. Então, ela toma como aquilo como próprio e transmite também, porque ela não tem uma vivência de pessoas que não estão naquele espaço. Assim, também está entranhado na cultura, mas é uma questão de desestrutura. Acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas para que a gente, nossas criancinhas, futuros adolescentes, profissionais, não tenham esse mesmo pensamento retrógrado, né? Então, a escola tem que ter essa ambientação, mas dentro de casa também. A escola deveria repassar a questão das libras, a questão do ensinamento diverso, ter mais, vamos supor, na minha antiga escola, ela não tinha rampa acessível. Um erro, como é que um cadeirante vai entrar em uma escola que não tem uma rampa de acessibilidade? Então, essa questão de adaptar as diferenças do sujeito é bem importante. Você ensinar aquilo, dizer aquilo e fazer aquilo, não só ficar em uma estrutura que a criança não consiga captar. Então, vocês já sofreram esse tipo de coisa? Já já tomaram como próprio conceito e espaço isso? Me digam suas experiências com preconceitos e coisas assim, por favor. Aí a gente pode debater mais sobre. Falem, por favor. Georgia, Oi. tá dando para ouvir? Vê, tu falando, eu lembrei muito de uma situação que não foi comigo, mas eu tinha acho que uns 8 anos, e na escola tinha um menino que ele era albino. E aí ele tinha uma condição na visão, né, que ele não conseguia enxergar direito. E aí ele ia para frente do quadro e ficava tentando enxergar o que estava dentro do quadro. E ficava o pessoal todo, assim, todas as crianças dizendo coisa e tal, porque não entendia a condição dele, né? O povo só imaginava que, nossa, ele estava atrapalhando a aula, estava atrapalhando o restante da turma para escrever o que estava no quadro. Ninguém entendia que era uma condição dele, sabe? E hoje, tipo, eu agora eu grande, né, mais adulta, eu entendo que era uma condição dele e imagino que ele passou por causa disso, sabe? Que constrangimento, porque ele não tinha o que fazer, que ele não enxergava direito. Enfim, eu lembrei muito disso quando tu falou. Sim, existe muito isso. A pessoa não tem culpa de nascer assim, sabe? E as pessoas acabam excluindo, fazendo bullying, fazendo alguma coisa, porque não sabem trabalhar, lidar com aquilo. Não digo nem trabalhar, porque criança, adolescente ainda não sabe sobre. Mas é a questão de ensinar a não ter aquilo, acho que é bem fundamental. Obrigada por partilhar, Maria Paula.
O Genilson Barros, se quiser falar, fique à vontade. Gente, Olá, eu Beatriz. queria pedir por essa turbulência e dizer que não foi porque eu fiz. Mas, enfim, gente, por que alguém falou que eram crianças que não sabiam o que estavam fazendo sobre essa questão do preconceito. Mas essas crianças, a gente tem que entender que essas crianças, elas estão passando por um período de transformação. Então, alguém deveria ter chegado, conversado, alguém deveria ter entendido por que aquilo estava acontecendo naquela sala, o que estava acontecendo, entende? São crianças, sim, são crianças, mas acima de ser criança, ser adolescente, elas são sujeitos que entendem. Talvez não entendam de uma forma como a gente costuma, como os adultos, os jovens adultos, eles costumam entender. Só que eles entendem, sim, de uma outra forma, talvez de uma forma lúdica, talvez de uma forma mais descontraída, sabe? Eles entendem, só que a gente tem que saber lidar com isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa saúde mental de uma forma, vamos dizer assim, mais comportamental. A nossa saúde, de maneira geral, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, ela vai estar ligada a fatores emocionais, a fatores comportamentais, a fatores sociais. E tudo isso está interligado. A gente tem que entender que a nossa saúde mental não é se eu fizer tais coisas, eu vou ter uma saúde mental ok. Até porque a Georgia falou que existe a saúde plurideterminada, que é a saúde que envolve fatores genéticos, envolve fatores somáticos. Só que o que a gente faz? Uma criança que ela é muito extrovertida, que ela gosta de fazer piada, que ela gosta de brincar, uma criança que normalmente conversa na aula, essa criança é o quê? Hiperativa. Uma criança que não gosta de fazer nada disso, que não participa da aula, que não conversa, sabe? Essa criança é o quê? Antissocial. A gente coloca as nossas crianças, os nossos adolescentes em caixinhas. A gente rotula as nossas crianças e os nossos adolescentes. E isso, vocês sabem o quanto um diagnóstico, seja ele feito por um profissional ou não, às vezes um diagnóstico feito por alguém que não é profissional, ele impacta na vida dessa criança, porque ela aceita, eu sou hiperativo. Aí ela vai lá, dá um Google, o que é ser hiperativo? Eita, eu sou hiperativo. E ela começa a aceitar, sou hiperativo. Eu tenho depressão. Ó, tá aqui dizendo, olha, depressão, eu tenho depressão. Então, a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente, como educador mesmo, a gente tem que entender que a minha criança, ela pode ter uma semana ruim, sabe? A gente não tem. A gente, como adulto, que está na faculdade, ou então que está trabalhando, a gente não tem uma semana ruim, uma semana que a gente não rende, que a gente fica lá, que a gente não consegue, mesmo tentando muito. As nossas crianças também. Pode falar. Então, boa tarde, né? Eu sou Genilson, eu curso de licenciatura em Geografia, e aí, tipo, tu falou sobre essa questão de, tipo, a gente ter cuidado com as nossas crianças, entender e não rotulá-las, né? E não diagnosticá-las, até porque o papel do professor tá ali, passar conteúdo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que existe uma carga social no professor, nas nossas costas, muito grande, onde muitas vezes o professor ele está ali fazendo um papel de um pai,
ou está ali tendo o papel de um exemplo, ou está ali em um papel de um psicólogo, e aí fica muito difícil para a gente, que já não teve essa formação na universidade, porque, tipo, eu falo por mim, eu estou no 8º semestre, tive apenas uma cadeira de psicologia da aprendizagem, né? A gente falou sobre Piaget, Vygotsky, enfim. Mas aí, tipo, não há uma preparação para a gente, para que a gente consiga diagnosticar, até porque não é nossa função, né? A gente não é um psicólogo. Só que aí, tipo, fica muito difícil para a gente saber o que fazer, sabe? Então, eu acho que isso é uma questão que não é só do lado da escola, não é uma coisa só do primário. Eu acho que isso já vem desde a universidade. O professor, ele está preparado a lidar com essas questões? O professor está bem psicologicamente para dar aula ao aluno que também está com problemas psicológicos, sabe? Eu falo isso porque eu já agora um relato meu, né? Tipo, agora eu estou passando por um período depressivo e sofro de ansiedade. Enfim, já tentei suicídio algumas vezes. E, tipo, quando algum aluno meu vem tentar falar de suicídio para mim, é uma coisa totalmente difícil, né? E já chegou muitos alunos no próprio estágio a querer conversar sobre isso comigo. E aí eu fico, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Né? Então fica aí, assim, mais essa indagação de tipo, como o professor vai fazer? Tipo, eu participo de um grupo de estudo chamado Educação Holística, que é comandado pela professora Clesley. E aí, tipo, a gente entra muito nesse debate da gente se conhecer, para a gente poder reconhecer os nossos problemas, para que a gente consiga saber resolvê-los, para que a gente consiga para que a gente consiga resolver ou tentar ajudar o do outro, sabe? Era isso, obrigada. E desculpa. Nada. Não, olha, pode falar assim que vocês quiserem, podem colocar aqui, ou então me interromper mesmo. E é exatamente isso. O papel do professor, ele não é, e nem o papel do professor, nem de um tio, nem de um amigo, não é diagnosticar. Isso é feito por um profissional e também o profissional, até mesmo os profissionais, eles têm que ter muito cuidado na hora de dizer, você tem isso. Mas é necessário. Só que a gente também tem que perceber que esse professor, assim como já foi dito aqui no chat, e você veio a reforçar, esse professor, ele tem essa carga, esse professor, ele tem essa carga tanto de conteúdo, tanto de responsabilidade. E é por isso que, mais uma vez, eu foco. O professor, a escola, não é o único responsável por esse aluno. A escola, seja ela privada ou pública, é parte de uma rede. Então, eu preciso que a minha assistência social seja presente dentro da minha escola. Eu preciso que o CRAS esteja lá dentro. Eu preciso que a Secretaria de Meio Ambiente esteja lá dentro da minha escola. Eu preciso que toda a rede do SUS esteja lá dentro da escola. Porque, como você disse, em muitos casos, o professor, ele não é preparado para isso. E tá tudo bem, tá tudo bem. O profissional, nenhum profissional é preparado para lidar com todo tipo de situação. Nenhum profissional. Só que para o professor é muito pior, porque a sociedade percebe o professor como o único responsável pelas crianças. Muito, muito pesado, muito puxado, porque a sociedade realmente vê esse profissional. Então, até que momento que... E foi muito importante você falar isso, porque a gente está falando das nossas crianças, está falando dos nossos adolescentes, mas e todo um núcleo que cuida dessas crianças, né? Cuida, assim, dentro do contexto escolar. Dentro dessas crianças. Como é que está a saúde mental desse professor? Como é que está a saúde mental desse diretor? Desse coordenador? Do pessoal da cantina? Do pessoal da limpeza? Como é que está a saúde mental deles? E quando a gente está falando de saúde mental, gente, a gente não está falando só dos transtornos que tem nome, tipo depressão,
ansiedade. Óbvio que a gente fala disso, só que a gente está falando de escutar esse profissional, escutar as angústias dele, escutar os problemas, escutar, sabe? Colocar a terapia dentro da escola, colocar profissionalização dentro da escola, ofertar cursos para esse professor, ofertar curso para esse núcleo gestor, esse núcleo que cuida das nossas crianças, sabe? Esses profissionais, eles precisam desse cuidado também, sabe? Você está falando aqui que a sua escola, eu acho, né, já não era essas coisas. E com a pandemia, ela revelou muita coisa que estava escondida, né? E escondida assim, né? Eles diziam que estava escondido, mas não estava muito escondido. Mas como é que... Eu acho que você está falando da tua saúde mental, não sei, não entendi. Mas, enfim, a gente tem que colocar essas coisas em evidência. Colocar esse cuidado com o professor, cuidado com o profissional. E quando eu digo cuidado, é o mesmo cuidado que a gente deve ter com a saúde mental. Esse mesmo cuidado que a gente tem com esses alunos, que a gente deve ter, que a gente sabe que em muitos casos não acontece, mas esse mesmo cuidado que a gente deve ter com esse aluno, a gente tem que ter com esse professor. Esse professor não pode levar essa carga emocional de 40, 50 alunos sozinho. É impossível. O professor, antes de ser professor, ele é um ser humano que tem suas limitações. Inclusive, é sobre isso que eu quero pontuar agora. Essa limitação que existe tanto da parte do professor, sim, existe uma deficiência. Só que aí cabe da gente cobrar essa eficiência. Essa rede, eu falo pela minha cidade, é uma cidade pequena, né? Eu moro no Barro e é uma cidade pequena. Eu vejo uma deficiência, sim. Só que a gente tem que perceber também o que a gente já conquistou e o que a gente pode cobrar do que não foi conquistado ainda. E cobrar, gente, quando eu digo cobrar, é cobrar fazendo alguma coisa. Lembra do exemplo da pintura que eu dei? Se você sabe tocar violão, vai lá na escola, ensina 2 alunos a tocar violão. Se você é psicólogo, oferta 2 vagas, vai para 2 professores, sabe? É fazer algo, você cobrar do Estado, do governo, dessa rede, de todos os profissionais envolvidos, mas também se colocar, falar, tipo, preciso fazer isso, como é que eu vou fazer, como que eu posso fazer, entende? Sim, mas a gente também entende que essa mudança, a gente tem que fazer parte dessa mudança e tá super certo. Só que a gente também entende que às vezes a gente não consegue. Como é que eu vou chegar para o Genilson e vou fazer assim: Genilson, você está estagiando com seu aluno, vier trazer um problema para você, você tem que fazer tal coisa. Quem sou eu para falar isso? Sabe? Eu tenho sim que cobrar do Estado, eu tenho que dar um apoio para ele, mas eu não posso dizer o que ele pode, o que ele deve ou não fazer, entende? Eu tenho que chegar e dar esse suporte, dar esse apoio. E quando eu digo eu, como psicóloga, eu tenho que chegar e dar esse suporte, dar esse apoio. Entendem? Agora eu vou colocar um pouquinho
Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu adorei essa última parte, que vocês falaram muito, tá? Eu não li essa parte da pandemia, que tem muitos alunos ansiosos. Muitas pessoas ansiosas, sim. A gente tem que entender que... Pode falar. Adoro. A gente tem que entender que essa ansiedade, ela é meio que compartilhada. A gente está recebendo um monte de notícia o tempo todo. A gente está vivendo uma pandemia. A gente está perdendo parentes. A gente está com um governo que não está dando suporte. As escolas, e trazendo para o contexto escolar, estão paradas. Literalmente paradas. E sem perspectivas de futuro. Então, como é que eu, lidando com isso tudo, não fico ansiosa? Eu tenho que lidar com um monte de informação, um monte de coisa que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu parei a minha rotina, eu não tenho mais rotina do jeito que eu tinha. Talvez eu esteja trabalhando o dobro, né? Porque se eu estiver em home office, tem muitas empresas que estão se aproveitando disso. Eu estou parada de vez, eu não estou conseguindo fazer nada, porque eu não tenho forças, eu não tenho coragem. Só que a gente tem que se colocar, gente, e aqui eu coloco a gente mesmo, se colocar num papel de tá tudo bem. Tá tudo bem você simplesmente se aceitar sem perspectiva de futuro, você se aceitar sem conseguir fazer nada, entende? Tá tudo bem. E se você consegue fazer alguma coisa, agradeça a si mesmo, sabe? Fala, eu consegui fazer alguma coisa no meio de uma pandemia. Eu consegui lavar meu cabelo, eu consegui arrumar minha casa, sabe? São grandes vitórias. Grandes vitórias. E a gente tem que aceitar essas vitórias. Sabe? Muitas vezes a gente... eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. E o que você já fez? Não valeu de nada? Não valeu de nada? Você não é merecedor das suas vitórias? Onde você quer chegar? Sim, comemorar essas pequenas vitórias é muito importante. Anderson perguntou aqui como é que a gente pode explicar para a criança, devido a essa pandemia, que sua vida cotidiana escolar foi interrompida devido a essa doença. Primeiro, eu como pai, eu como mãe, ou responsável dessa criança, tenho que me entender no meio de uma pandemia. Eu tenho que entender os meus limites, entender as minhas responsabilidades, entender tudo que me envolve num contexto de pandemia. A partir do momento que eu entendo isso, eu posso pedir ajuda para explicar para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto o que está acontecendo. Por que ele não pode ver os amigos dele da escola? Por que ele não pode ver o avô dele? Por que de uma hora para outra ele perdeu a tia, o tio dele? A gente pode começar a explicar isso primeiro, entendendo eu como pessoa que estou no meio de uma pandemia, eu entendo tudo que me envolve, e aí eu posso pedir ajuda, certo? Eu posso pedir ajuda de um psicólogo, eu posso pedir ajuda de alguém que tenha um pouco mais de manejo com as crianças. Eu posso pedir ajuda para o professor do meu filho, eu posso pedir ajuda para um parente que tem um pouquinho mais de manejo, ou eu posso, se eu me sentir, se eu me sinto aberto a falar sobre isso. Então, eu vou falar, olha,
tá acontecendo assim. Pega as bonecas, pega o brinquedo, pega o carrinho, pega a bola e fala, olha, infelizmente veio um bichinho que mordeu uma pessoa e essa pessoa ficou muito doente, mas antes dela ficar doente, ela contaminou outras pessoas. Explica, conta uma história, sabe? Conta uma história para essa criança. Pergunta como é que ela tá. Você tá com saudade do seu amiguinho? Você quer que eu ligue para a mãe do Fernando para você falar com ele por telefone? Você quer? Você quer fazer uma chamada de vídeo? Vamos fazer uma festinha com seus amiguinhos? Vamos? Entende? Mostra para essa criança que não tá tudo bem, porque ela não tá indo para a escola, porque ela não tá vivendo a vida dela como ela vivia antes, mas ela tem outras opções. Ela consegue ver o amiguinho dela pelo celular, ela consegue conversar com ele de vez em quando por mensagem, ela consegue conversar com o vô dela pelo celular, sabe? Isso tudo a gente mostra para a criança que às vezes as coisas saem dos trilhos, vamos dizer assim. Entende? Minha monografia está fazendo. Agora a gente vai falar um pouquinho. Vocês querem falar mais? Pode continuar, gente. E outra, gente, nada que eu estou dizendo aqui, nada que eu estou dizendo aqui, a gente vai levar como verdade, tá? A gente está aqui para conversar. E se vocês podem e devem me falar alguma coisa, alguma vivência, alguma verdade para vocês, podem trazer coisas que contribuam para esse debate. Afinal, isso aqui é um debate, então vocês podem trazer o que vocês quiserem, vocês sabem disso melhor do que eu. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse limite na questão de saúde mental das crianças e dos nossos adolescentes. Esse limite, quando a gente fala desse limite, é dessa relação hierárquica que é estabelecida muitas vezes dentro da sala de aula. A gente falou, inclusive vocês trouxeram que às vezes o nosso modelo de educação acaba retirando a criatividade do nosso aluno. E isso acontece muitas vezes por causa desse modelo tradicional de hierarquia. Ou seja, o nosso aluno está lá na base. Aí vem o professor, aí vem a coordenação, aí por último vem o diretor, aí talvez o secretário de educação, e assim vai. Como se fosse uma pirâmide do saber. Então, o meu diretor sabe mais do que meu professor sabe mais do que eu como aluno. E a gente tem que desconstruir isso, sabe? Escutar o aluno. E quando eu digo escutar, ontem mesmo eu estava escutando uma fala de uma amiga de sala minha, e ela trouxe que ela é professora de história, e ela está sendo discente do curso de psicologia, né? E ela trouxe ontem que ela não se enxergava, ela como pessoa negra, não se enxergava na história. E ela é professora de história. E ela não se enxergava desde a infância. E aí eu me questionei, né? Como assim? E ela começou a falar que não se enxergava na história, não se enxergava... Muitas vezes o professor de história trazia, os professores dela, tá, gente? Trazia a história como os negros foram as pessoas que sofreram, que não tiveram sucesso, hoje em dia continuam sem ter sucesso e tudo mais. E ela falou que não conseguia se ver na história, entendeu? Ela vivia naquele papel de aluno como
uma pessoa que não ia ter sucesso na vida. Só que quando ela se forma, quando ela vai para a sala de aula, ela inverte o jogo. Ela começa a trazer pessoas que foram importantes, pessoas negras, que foram importantes, que fizeram a diferença. E ela começa a ver o olho do aluno dela a brilhar. E o aluno dela começa a gostar da disciplina. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse papel da representatividade. A representatividade dentro da sala de aula, ela como professora negra, né, já começa aí a representatividade. E ela como professora negra que traz pessoas importantes que fizeram a diferença, que são negras. Isso aí a gente vai trazer para muitas outras coisas. O mercado de trabalho da informática, ele é dominado, é predominante lá por homens. E aqui no Barro tem uma escola técnica que tem o curso de informática. E a gente começou a perceber que, quando eu estava lá, né, eu comecei a perceber que só tinha professores homens. Não tinha uma professora mulher. E aí eu comecei, tanto o pessoal da turma começou a se questionar, mas por quê? Por que não tem mulher nesse meio? Entende? Então, quando uma técnica que antes foi aluna, ela se forma e resolve entrar nesse meio, ela vai dar representatividade para outros meninos. As meninas vão se ver nela. Entendem? Esse papel de quebrar limites, ele começa a ser construído na escola. E, às vezes, a gente acha que esse papo de representatividade, de se ver no outro, de se enxergar no outro, ele não tem muito a ver com saúde mental. Mas tem. Porque imagina o quanto uma criança que não se enxerga em lugar nenhum deve se sentir. E eu acho que muitos de nós já devem ter passado por isso. Você se ver em um lugar que você não consegue se enxergar. Pode falar. Eu gostaria de falar um pouco, certo, Beatriz? Licença. Perdão por interromper a fala. É só para falar uma vivência mesmo em sala de aula, certo? Eu já ministrei aula para alunos da creche, né? Do Infantil 1. E dentro da sala de aula eu encontrei uma aluna que o nome dela era Letícia. E aí ela tinha problemas, né? Ela tinha uma deficiência e a família não enxergava, sabe? A família não compreendia que a criança estava com esse problema. E a escola também em si não fazia nada porque a família não aceitava. E por ser uma professora substituta, eu não poderia fazer muito, né? O que eu poderia fazer era chegar na coordenação e pedir ajuda. Porque a Letícia não tinha concentração, a Letícia não conseguia se alimentar, não conseguia aprender como os demais. Assim como toda sala de aula a gente tem, né? Alunos que desenvolvem de forma mais rápida e alunos que desenvolvem de forma mais lenta, né? Isso. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu não sabia muito o que fazer, mas já tinha assistido muito documentário, muito filme a respeito, e comecei a ler um pouco sobre o autismo, certo? E aí, sem muita formação e sem muito auxílio, eu tentei conversar com a mãe da criança, né? E eu acredito que era mais uma falta de diálogo, né? E eu expliquei para ela que se ela procurasse um psicólogo, alguém que pudesse ajudar a criança, seria muito importante, né? Desde cedo, porque quanto mais tempo durasse, pior seria, iria se agravar mais, né? E aí o que eu percebo?
eu percebo que dentro da educação, nós, enquanto professores em processo de formação, temos muita dificuldade por ser professor, por muitas vezes ter que estar no lugar do pai, da mãe, de um primo, de um irmão. Muitas vezes a criança chega dentro da escola com fome, machucada, sofreu violência. Então, assim, é necessário, é fundamental que se tenha um apoio psicológico, quando na verdade não se tem. Se tem um psicólogo dentro da Secretaria de Educação, que dificilmente vem dentro da escola. Então, assim, é mais um desabafo nessa a minha fala, e também que a gente, enquanto professor em processo de formação, entenda essa condição, entenda que somos professores, precisamos ter afetividade para com os alunos, porém, precisamos de ajuda dos profissionais, porque assim como a Alessandra é uma professora em processo de formação, tem-se os psicólogos para auxiliar as crianças que precisam desse auxílio. É isso, e muito obrigada pela fala. Eu entendo esse desabafo, até porque eu te vejo na tua fala, eu vejo a fala de muitos professores meus, professores do ensino fundamental, ensino médio. Eu vejo essa dificuldade na, na, na escolarização, enfim, na profissionalização desse aluno, desse professor. É difícil, como eu já disse, a gente tem uma rede que ela muitas vezes é ineficaz, mas que ela precisa estar presente. Eu sei que vocês já trouxeram que essa rede é ineficaz, só que eu preciso tocar nessa tecla. Por quê? Como você disse, tem o psicólogo na secretaria, só que como é que a gente faz para esse psicólogo vir visitar a escola? Como é que eu faço para aumentar o número de psicólogos dentro do meu espaço escolar? Entende? Eu consigo, sim, entender, e eu vi muito disso, ainda vejo muito disso dentro do meu espaço de educação, dentro da minha cidade, dentro dos discursos que é gerado em sala de aula sobre a educação, a gente vê muito sobre isso. O professor, ele é sobrecarregado. O professor, ele precisa de ajuda. Só que o professor, ele também precisa ajudar. Entende? Quando eu falo desse papel hierárquico, gente, eu não estou falando desse papel que o professor, ele obrigatoriamente tem esse papel de detentor do poder, de detentor de toda a sabedoria. Eu sei que existem professores querendo quebrar isso. Inclusive, eu acabei de citar um exemplo, que foi o exemplo da minha amiga. E, sim, é importante você trazer esse psicopedagogo. E a gente tem que entender que tudo isso que acontece dentro da escola, todo esse processo de educação, muitas vezes difícil de ser levado. Eu não consigo tocar. Beatriz, desligou o microfone. Tudo bem. Gente, desculpa, que me deu uma labirintitezinha aqui. Mas, como eu estava dizendo, a gente entende, eu acolho essa fala de vocês. Quando eu trouxe essa saúde mental com foco em educação, eu foquei, sim, nos alunos, nos nossos adolescentes, porque a gente sabe que esse adolescente, que essa criança, ela sofre violência
né? E como ela disse, ela já viu crianças chegar na escola com fome, e é por isso que é importante a gente defender essa alimentação dentro da escola. Ela já viu criança dentro da escola que foi agredida, e é por isso que é importante a gente denunciar essa violência. Só que a gente também tem que entender que o professor ele tem um limite, sabe? E o que fazer? Afastar esse professor? Vai resolver em quê? Quando ele voltar para a sala de aula, ele vai se deparar com os mesmos desafios. Por que não qualificar esse professor? Sabe? Qualificar esse profissional. Eu tive excelentes professores, mas eu sei o quanto é complicado estar de 7h20 da manhã até as 4h50 da tarde. Todos os dias, inclusive, às vezes, no sábado. Eu sei o quanto é complicado isso. Eu entendo o quanto é complicado. E a gente tem que discutir, e até eu queria que vocês pensassem, e conversassem aqui comigo, formas desse professor ser qualificado. Eu posso pedir para esse profissional, Então, eu posso pedir para esse professor ou para o meu núcleo gestor, coordenação, direção, trazer profissionais que possam qualificar, entende? Trazer um psicólogo formado, falar, olha, se você lidar com tal tipo, ela falou do autismo, trazer um psicólogo, trazer uma formação para dentro da sala de aula. Eu estava falando, sim, do sofrimento psíquico, falando do sofrimento dos nossos alunos, mas eu também entendo que esse sofrimento psíquico também é partilhado desses professores. Então, como é que eu, como direção, consigo trazer essa formação para dentro do contexto escolar? Eu entendo esse desabafo de vocês e eu queria que vocês falassem um pouco mais, né? Eu acho que tem mais gente estagiando aqui. A gente já falou bastante dessa saúde mental dos nossos adolescentes, dos nossos alunos, e eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa vivência de vocês, como professores, como profissionais. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre essa vivência de vocês. E pode ser vivências positivas, pode ser vivências negativas, os problemas, Eu queria falar algo a Edinaldo sobre... colocou aqui a inserção de disciplinas voltadas à psicologia da aprendizagem. Isso é muito importante, gente, porque a teoria, né, ela é fundamentação para a prática. Alguém ia falar e pode falar. Voltando à parte da saúde mental, né? Eu queria contar aqui uma experiência que aconteceu quando eu era aluno, né? Eu fazia, acho que era a sétima série, né? Tinha aproximadamente 14, 15 anos, e era naquela época boa, né? Tipo, que a gente curioso, tá entrando na adolescência e tudo. E eu lembro que tinha uma garota que ela tinha umas crises de cólica bem pesada, né? Então, um certo dia, tava todo mundo lá de boa na sala assistindo aula, e ela começou meio a gritar, né? A gritar e apontou o dedo para outra menina e disse que a outra menina era o demônio, e tipo, ficou bem... Ninguém sem saber, né? O pessoal tudo sem entender, ela xingando a outra pessoa. Aí do nada ela caiu no chão e desmaiou. Aí, uma vez, né? Aí tipo, todo mundo ficou assim, inclusive a outra menina ficou bem chateada. Aí foi pro médico, beleza. No outro mês aconteceu praticamente a mesma coisa, né?
E a gente, até então, jovens, não entendíamos que isso poderia se repetir pelo fato dos períodos hormonais dela, né? E até então, eu acredito que nem ela sabia que ela tinha esses problemas, né? E foi uma coisa onde a professora teve que manter uma estabilidade emocional na sala, né? Teve que manter a saúde mental. Ela foi bem prejudicada porque essas situações que aconteciam com ela aconteceu, pelo que eu lembre, umas 4 vezes até ela desistir de ir para a escola. Ela desistiu, ela abandonou a escola após a 4ª vez que aconteceu isso. A menina que ela acusou, né, ficou chamando, né, nome com outra menina, também ficou meio estranho assim, ficou prejudicada. Enfim, foi uma situação bem desagradável para a sala toda, né? E a gente não entendia o que era que acontecia. Só depois, né, quando todo mundo passou de ano, que ela foi visitar a turma e ela disse que foi fazer os exames e tudo. E o que ela tinha era um cisto. E esse cisto, quando estava no período hormonal dela, agredia muito ela, a ponto dela gritar de dor, ela ter alucinação, desmaiar. E a gente só foi entender depois, né? Essa situação. E até por um tempo, tipo, os alunos mais engraçadinhos, né? Ficaram meio que falando dela por trás. Brincadeirinha, né? Essas brincadeirinhas chatas. Mas depois tudo a gente entendeu e foi uma situação bem desagradável, mas uma experiência que quem esteve lá e passou, após isso, consegue identificar. Por exemplo, se eu, na minha sala de aula, tiver uma situação parecida, hoje eu vou entender que pode ser um período hormonal, pode ser um problema de casa, né? E etc. Então, a vivência que eu tive na escola foi essa, assim, marcante. Eu acho muito importante esse momento de compartilhar vivências, porque, como foi dito no início, eu ainda estou no 4º semestre e eu estava pensando, enquanto você estava falando, enquanto isso é importante, o quanto o estágio ele é importante tanto para vocês quanto para mim como discente em psicologia, sabe? Eu tenho que ter essa vivência antes de ir para campo, sabe? Talvez o foco que eu tenha trago aqui, que tenha sido o foco na saúde mental nas nossas crianças e adolescentes, talvez eu pudesse ter tocado um pouco mais dos nossos professores. Mas eu quero que vocês entendam que essa vivência de profissional da educação, essa vivência de professor, ela é uma vivência, assim, desgastante, e vocês têm mais lugar de fala do que eu. E é por isso que eu queria escutar um pouco vocês, para entender o que vocês já vivenciaram, como que vocês passaram por tudo isso, como vocês se sentiram, sabe? Eu sei que eu falei muito aqui de escuta, de atenção, falei de saúde, de um organismo integral, só que tudo isso se aplica para o professor. A gente tem que entender que esse professor que passa de 7h20 até as 4h50 dentro da escola, ele é um professor que ele precisa de atenção, ele precisa praticar atividade física, ele precisa ter uma escuta de um profissional, sim, mas também precisa de uma escuta dos colegas de profissão, precisa de uma escuta da coordenação. Esse professor, ele também precisa de um suporte, de uma formação adequada, de uma formação mais segura, de um pós-formação, né, que seria
a formação depois da graduação, uma formação que vai acontecer dentro do ambiente escolar, a gente precisa entender que antes de ser, como eu já disse, antes de ser professor, esse sujeito é um sujeito que tem vontades, que tem problemas, que às vezes sofre, tem um sofrimento psíquico, e a gente tem que entender tudo isso. Por isso que eu pedi para vocês trazerem as vivências de vocês. Diogo trouxe uma vivência do contexto escolar, né? Que quando ele estava lá no contexto escolar. Só que esse contexto escolar, ele também, essa vivência que ele teve como aluno, vai ajudar na vivência profissional, como professor. Hoje em dia, a gente pode perceber que as nossas vivências, isso que ele trouxe, eu quero muito focar aqui. As vivências que a gente teve lá no passado, lá na nossa infância, na nossa adolescência, elas impactam diretamente nas nossas atitudes hoje. Se hoje em dia ele tem esse conhecimento básico sobre esse assunto, é porque ele vivenciou isso. Por isso que é importante a gente deixar essa criança, esse adolescente, explorar essa parte eu espero ter contribuído, né, para esse momento. E queria saber se a Georgia vai querer falar mais alguma coisa. Vou só para falar de um tudo. Desde que o Genilson, acho que é assim que fala, ele deu uma fala sobre 2 casos de suicídio na escola que ele dava aula, eu acho que é isso, e ele não teve apoio. Então, eu acho que isso cabe muito no contexto de o professor não sabe o que fazer em algumas relações psicológicas. O professor também não sabe quando ele fica ruim e pode descontar em outras pessoas. Assim, ele sabe que ele está mal, mas ele não sabe o quanto pode descontar no aprendizado de seus alunos. Ele falou, foi bem importante a fala dele, porque, assim, eu vim de escola pública, no caso, e eu não via um psicopedagogo, um pedagogo, ou seja, sempre fui iludida por os filmes estadunidenses, né? Porque sempre tem aquela enfermeira, aquele psicólogo, e pelo menos no meu ensino médio eu não tive isso. Então eu tive que aprender tudo na minha realidade, na minha tora, porque senão era aquilo ou nada. Então, o Genilson, eu acho que propor isso ao conselho administrativo seria bem importante. Fazer algum tipo de documento, alguma coisa assim, e já propor. A escola que você trabalha mesmo é integrar aquela coisa, porque não é só você que precisa do psicólogo. Os alunos também, e outros professores também. Eu não sei se é estágio ou é efetivo, mas é só uma sugestão, sabe? Porque eu gostaria também que na minha escola tivesse isso, quando eu estivesse passando por problemas. E o professor, ele está mais para ensinar não só o conteúdo, mas sim a desenvolver aquilo. Mas quando uma pessoa passa por uma situação, como o Diogo falou, que as crianças não sabiam que, nem acho que nem a própria pessoa sabia que tinha um cisto, né? Acho que é assim que fala, né? E quando as pessoas não são informadas sobre esse tipo de doença, elas acabam realmente estranhando e acho que comentários como, ó, a doida que desmaia, alguma coisa assim, foram bem impactantes, porque devem ter ocorrido. Às vezes tem uma coleguinha com epilepsia e a gente não sabe como agir quando acontecer. Com autismo, como foi dito pela Alessandra, acho que foi a Alessandra,
e a gente também não sabe como recorrer e a família também não ajuda. Eu acho que é importante esse papel de ajuda, da ajuda do professor, dos coleguinhas e da família. Mas como ajudar se a gente não sabe? Então, eu acho que deveria ser bem implantado isso dentro do núcleo escolar, implantar uma ajuda para os professores, para as crianças. E quando a família não estiver colaborando, chamar, fazer uma reunião explicativa. Como o Bia falou, da pergunta, acho que foi do Anderson, como explicar para nossos filhos que eles não podem ir para a escola, que acho que o cotidiano deles foi interferido por causa dessa pandemia. Quando a gente não sabe explicar algo, a gente procura alguém que sabe explicar. Então, a gente busca isso em outras pessoas, em outros momentos. Acho que até por isso que a gente pesquisa tanto no Google e acaba se iludindo com a ideia de que temos aquilo. Eu mesmo sou uma pessoa curiosa e eu sempre procuro coisas, doenças no Google, o que não é realidade. Mas se eu estou sentindo aquilo, eu vou procurar, porque eu não sei. Então, a procura de um saber, de interagir, de se apropriar do conhecimento, quando a gente não tem, a gente vai atrás. Então, explicar para nossos filhos educação sexual, educação mental, que é bem importante, e eu acho que não tem uma coisa assim, educação mental. Por que educação mental? Porque a gente tem que trabalhar nossa mente. O que a gente está fazendo aqui nesse debate é mostrar optativas. Eu acho que a gente faz isso bastante e quando a gente pesquisa, né? Então, a educação sexual, mostrar aos nossos filhos, educação mental, educação alimentar, tudo isso engloba no que a criança vai gerar para outras. Quando ela vive com aquilo, convive com aquilo, ela pega e transposta. Então, sim, talvez a educação mental esteja longe da realidade escolar, mas também cabe a nossos pais a procurar isso, procurar um psicólogo, um psiquiatra, tentar envolver, porque não é só quando a gente está ruim que precisa de uma terapia, a gente precisa de uma terapia, acho que sempre, porque é importante você ter aquele espaço seu de abertura, sabe? Então, eu acho muito importante você ter essa questão. Uma, uma outra alternativa seria trabalhar a questão educação emocional. Sim, muito importante a educação emocional. Mais humana, sim, sim, demais. Acho que foi até você, Edinaldo, que falou sobre as pessoas estarem mais ansiosas nessa pandemia. Sabia que aqui no Brasil, nossos casos de ansiedade, tipo, o Brasil é o... Não, não foi tu, então me desculpa. No Brasil, nós temos os maiores casos de ansiedade. O brasileiro é o país mais ansioso do mundo todinho, você sabia disso? E eu pesquisei isso, obviamente, e tem muito artigo falando disso. Eu fiquei impressionada quanto o Brasil é ansioso, tem essa necessidade é, do amanhã. Eu acho que nosso governo não ajuda muito e também vários outros fatores. Pode falar sim, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ediva, eu acompanho às vezes o debate em tela. E a minha fala é assim em relação a essa questão de ansiedade. Não é que a gente tenha se descoberto ansioso nesse momento de quarentena, porque nós todos somos ansiosos, a gente nasce com isso. Mas a ansiedade não é um sentimento tão ruim assim quanto se é pensado. Mas eu diria assim que a falta do controle, né, dessas emoções, esse momento de pandemia acabou fazendo com que a gente vivenciasse, convivesse mais até mesmo com nós mesmos e com as nossas emoções.
Eu acho que é por isso que as pessoas estão se observando ansiosas, mas eu acredito que elas já eram no momento em que tudo aconteceu. E que esse período só está contribuindo para, digamos assim, reforçar esses sentimentos, essas emoções. Aí por isso que eu falei na questão da educação emocional, porque é muito difícil, é muito complicado a gente falar sobre as nossas emoções. Nós não somos ensinados a fazer isso. Não é todo mundo que tem uma família, que tem um profissional assim da educação que senta com você e conversa sobre alguma emoção e diz que isso é normal de se fazer. Então, nós temos o costume de não falar sobre nossas emoções e isso acaba prejudicando muito, acaba sufocando de certa maneira. Isso até mesmo alguns professores que se sentem incapacitados, vez por outra, com os seus alunos, porque não sabem como agir de acordo com o que ele está sentindo. Porque também esse professor pode ser que ele não tenha aprendido a falar sobre essas suas emoções. Então, acho que seria uma questão de aprendizado não só para nós, mas também para os professores e para os alunos, a questão de falar sobre essas emoções. É muito importante falar sobre isso. Sim, Edinalva, concordo bastante com o que você falou. A gente não se descobriu ansioso agora, tipo assim, despertou, mas a gente já era. Tem alguns casos, não, alguns sites que já mostram que tinha essa ansiedade antes mesmo da pandemia. E a pandemia só foi um fator, porque você está naquele estresse que a gente vai dizer que não fica estressado, viver em casa o tempo todo e numa situação que a gente não sabe controlar. E isso acho que provoca bastante a ansiedade e os casos depressivos também, não só a ansiedade. E é como se fosse uma prisão eterna você não falar de suas emoções, sabe? É por isso que eu acho que a nossa educação falha muito, nosso sistema educativo falha muito em não ter um profissional adequado dentro da escola para falar sobre a questão de abrir os sentimentos. Então, não ter um psicólogo, não ter um, um apoio, um psicopedagogo, alguma coisa assim. Eu acho que falha muito na educação brasileira isso, a falta de um psicopedagogo em cada escola, ou então de um psicólogo. Acho que isso falta mesmo. O que tu falaste aqui foi da educação emocional. Sim, a educação emocional é bem importante, desde as criancinhas até os adultos, porque é uma situação que a gente não sabe muito bem lidar. Você falou que a gente não se abre, e é verdade isso. A gente tem essa cultura, vou dizer cultura porque é bem emaranhado mesmo em nossas raízes, de não falar, de não expor, e acabar retraindo tudo para si mesmo, e isso ser um fator ruim. A ansiedade não é ruim quando ela é pouca, mas quando ela é bastante, ela acaba atrapalhando. Pode virar uma depressão, pode virar um problema bem cotidiano chato. Então, acho que é bem isso que eu queria abranger tudo no final. Bia, tu queres falar alguma coisa mais? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Por favor, abra o microfone ou digitem. Podem falar, fiquem à vontade. Não? Pois é, pessoal, acredito que pelo decorrer da hora e por não haver manifestação de nenhuma alma aqui no debate, não terá mais perguntas. Eu queria agradecer, primeiramente, em nome do Debate em Tela, em nome da organização, pelo aceite do convite e por vocês ter feito dessa tarde uma ótima tarde de debates. Eu particularmente amei, acredito que todos que estão aqui, que estiveram, também gostaram. O Genilson, ele pediu para dizer que amou, né, estar participando, só que por motivos maiores ele teve que sair, mas já deixo aqui a fala dele. Então, eu queria que vocês se despedissem, falassem suas falas finais, para que a gente possa
dar o fim. E o pessoal, o formulário já está no chat, é só ir lá e se inscrever para ter a certificação. Muito obrigada, meninas. Disponha, Laura. Obrigada a vocês por ter chamado a gente, né, por esse debate tão fundamental. Muito obrigada de verdade por ter chamado a gente, sabe? Esse convite foi maravilhoso. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite, em nome de todo o UniPC, e adorei o debate, adorei escutar vocês, né, debater com vocês. Foi uma tarde para que eu pudesse repensar, né, algumas falas, que eu pudesse, que essa tarde contribuiu positivamente muito para o meu conhecimento. Mais uma vez eu queria agradecer, estou muito feliz. Desculpa o problema com a câmera e com a minha pequena labirintite, mas é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Foi um momento muito proveitoso, tá? A gente aqui agradece, né, Beatriz, Georgia. Foi um momento muito rico, eu aprendi bastante, certo? É fundamental discutir sobre essa temática. Agradeço demais aos participantes por ter ficado conosco até agora. E obrigada pela disponibilidade de vocês. Deixou muita coisa clara, principalmente essa questão da relação com psicologia e pedagogia, né? Que eu já pensava, é algo que a gente pode trabalhar e se especializar dentro da área da educação, certo? E que vocês deixaram isso claro mais uma vez dentro da minha cabecinha, acredito que também dos demais. Muito obrigada e que vocês possam estar conosco outras vezes, tá? Tenham uma boa noite, se cuidem. E a palavra é de Laura. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer, vocês foram ótimas, meninas. Agradecer pela participação de todos no debate. Lembrando que toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui. Então, nos sigam no Instagram e sigam as meninas do UniPC, @uni.pc. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Vamos ter um período de férias, né? Assim, querendo ou não, no mês de setembro, dos debates das sextas-feiras. Mas no YouTube nós disponibilizaremos entrevistas que nós faremos com alguns